Olá a todas e todes, estamos aqui começando com mais um Farofa Crítica, um programa onde pensar é o nosso principal ingrediente. A cada programa, intelectuais, ativistas, artistas e outros arteiros comentam sobre temas contemporâneos. O Farofa Crítica é uma produção do CELAC, em parceria com o Departamento de Jornalismo e Editoração da ECA USP, e apoio do Instituto de Estudos Avançados IEA-USP. Acesse o nosso canal, youtube.com/Farofa Crítica, inscreva-se e clique no sininho. Eu estou aqui mais uma vez, substituindo o professor Denis de Oliveira, que está no seu período de férias, e tenho hoje o prazer imenso de receber um grande amigo, parceiro, ele que é um artista de múltiplas linguagens, pesquisador da cultura negra na diáspora, nasceu lá no Morro do Querosene, em 83, é produtor musical, é diretor fundador do Instituto Nação, coordenador do Ponto de Cultura Afrobase, diretor da Companhia Creme Terra, já produziu discos como Os Terreiro Urbano, espetáculos, né? Como Terreiro Urbano, Pele Negra, Máscaras Brancas, Anonimato, foi da Frente 3 de Fevereiro, já lançou, né, produziu discos como Hip Hop Caboclo e Rap Psicodélico, do Gaspar dos África Brasil, enfim, o currículo do cara é gigantesco. Seja bem-vindo, João Nascimento. Salve, salve! Pô, agradecer aí o convite. Primeiro, o convite que o Juninho, um parceiro, né? Você poder deixar essa oportunidade para a gente poder conversar aqui de uma maneira mais pública, né? Fora do ambiente que a gente tem íntimo. Mas agradecer também as pessoas que estão acompanhando o programa, ao Denis de Oliveira também, que não está presente, e a todos os ouvintes e as pessoas que estiverem nos assistindo, né? Legal, João. João, você tem uma trajetória longa, né? Na atuação artística, na cultura negra, na cultura periférica. Queria que você contasse um pouquinho, né? A gente sabe que vem de berço, né? Esse seu contato com a cultura, mas a gente sabe também que não é automático, né? Não é o fato de você ser filho de artistas, né, de pessoas que são vinculadas à cultura, que necessariamente você precisa seguir esse caminho. Então, como é que a cultura chega para você? Como é que você se desperta para esse fazer artístico, né? Olha, engraçado que você comentando sobre isso, você me lembrou a vez que eu fui entrevistar o Kabengele para o documentário Danças Negras, né? E uma coisa que foi muito marcante para mim, inclusive aparece no documentário, né? Parte, né? Porque as entrevistas são parte, né? No documentário tem os cortes porque não dá para ir tudo, né? A conversa com o Kabengele foi de 1h30, 2 horas, né? Mas ele diz o seguinte, que às vezes tem algumas armadilhas quando a gente diz que nós negros carregamos no sangue o fato de tocar tambor. E o Kabengele fala assim, pô, eu chego nos lugares, as pessoas falam assim, toca o tambor aí, toca, né? E ele fala assim, porra, não é porque eu sou negro que eu tenho que saber tocar tambor. E quando você coloca dessa forma, quase que você reduz a cultura negra ao fato de não ter uma evolução e uma erudição empírica, né? Dentro da própria arte, um conhecimento, uma sabedoria que você constrói com a vivência e com os estudos, né? Então, uma pessoa negra, ela pode ser médica, pode ser advogada, ela pode ser também percussionista, né? Pode também querer dançar, se quiser, e pode ser sambista, mas alguns estereótipos, às vezes, é necessário quebrar, né? Então, quando o Kabengele colocou isso naquela conversa, foi muito interessante, porque às vezes a gente quer construir algo que a gente deseja que fosse, mas no fundo, às vezes a gente acaba até prejudicando algo que tem uma profundidade, um conhecimento que precisa de você se dedicar, assim como outros conhecimentos da cultura europeia também. Se você for tocar piano, né, tá certo que o piano vem de um instrumento de matrizes africanas também, né? Mas esses que são
eurocentrados, né? Também tem esse conhecimento, e a cultura negra também tem um conhecimento muito profundo. Para você tocar, conhecer a tríade, né, os 3 atabaques dentro do candomblé, isso daí é uma erudição ali, é um conteúdo que precisa de uma certa dedicação e um estudo, assim como qualquer outro saber. E E como é que aonde isso se começa desperta em é, você? então, onde começa a minha história começa praticamente em casa, né, então eu nasci, eu sou filho do Dinho Nascimento, que é um percussionista, músico, que veio para São Paulo junto com um grupo chamado Arembepe, e em casa, junto com a minha mãe Cecília, começaram desde 38 anos fazer festas de caruru, Cosme e Damião, e essa coisa das rodas de capoeira, dos batuques, estavam sempre ali, no cotidiano, então a gente aprende vendo isso daí acontecer, e perguntando e participando, né. Então o primeiro passo foi vendo e participando dos batuques ali, no quintal, né, de casa. Mas depois eu resolvi, né, primeiro grupo, até brinco, né, hoje a gente está fazendo escola de samba, e o primeiro trabalho que eu considero profissional foi quando eu falei assim: "Pô, eu vou ser músico profissional", beleza e tal. Foi um grupo de samba que se chamava Aiuê, na época, inclusive era na década de 90, né, o nome já era meio fora, porque todos os grupos tinham aquela coisa né, do amor, da sedução, né, tinha uma coisa que era legal também, e não é, eu adorava aquele momento do pagode, mas a gente já veio com o nome Aiuê, né, então eu acho que não deu muito certo, e era uma palavra tupi, né, a gente foi no dicionário pesquisar, a gente tinha o quê? 15 anos. Então meu primeiro instrumento foi o pandeiro, quando a gente começou a estudar, tinha um rapaz até hoje, uma referência de pandeirista aqui na região, que é o Lagartixa. Cara, eu ia ver ele tocar nos bares, perguntava para ele e tal, e depois eu entrei, eu estudei com vários músicos, né? Ari Colares, Roberta Gerosa, depois eu fui para Cuba estudar também, enfim, aí eu comecei um trabalho de pesquisa mesmo, né? E o Treme Terra também foi o Treme Terra foi uma escola muito, é uma escola muito importante, né? Embora eu seja um dos idealizadores, criador, né, diretor, eu faço a direção hoje com o Firmino Pitanga, que chegou depois que a gente convidou ele, mas acabar sendo uma escola, eu dirigi os espetáculos, então me envolvi de uma maneira mais enfática com essa relação da arte, que é uma arte multidisciplinar, né? Tem muito a ver com a cultura negra, essa coisa. Por exemplo, você pega a capoeira, tem uma relação de dança, de resistência, de música, de jogo, e a arte negra tem essa característica. O Treme Terra ele traz muito essa característica, então a gente começou a montar esses espetáculos. Na frente, 3 de fevereiro também foi uma escola também, em 2004, a gente estava lá, então era um grupo que Inclusive trazia. foi quando nos conhecemos, né, Exatamente, a gente João? se conheceu eu lembro daquela Nesse reunião no período. centro que você mobilizou, eu estava lá nessa reunião que estava mobilizando os E grupos. na época, o racismo no Carrefour, né? Como a história se repete, né? Aquele nosso encontro por causa Exatamente, a gente, do Januário, né? Que Januário. foi É, agredido ali no Carrefour de Osasco, né? total. Então, quer dizer, a Frente 3 de Fevereiro foi uma escola, né? Continua sendo, mas nesse caso do Januário, no Carrefour, a gente abriu o bandeirão lá, eu acho que era Onde Sim. Estão os Negros, né? Então, e você movimentando, quer dizer, a negrada também, dentro do movimento negro e tal. Então, essas são as escolas que a gente vai vivendo. Depois, mais para frente, eu fui convidado para uma mesa em Bimorumbi, né? E aí, sei lá, aquele momento de mais. Eu tô ficando um pouco mais velho agora, assim como você, né? Mas a gente tinha. Eu cheguei falando, né? Não, que a universidade é racista, aí me deram uma bolsa para estudar lá e tal. E eu achei aquilo lá, o convite foi incrível, porque veio quase assim, você quer estudar? Eu falei, ué, eu quero. E aí eu fui fazer um curso, eu poderia escolher, fui fazer um curso de produção musical, que Conseguiu foi uma legal. cota na marra, né? Não tinha nem cota na É, época. não tinha, eu acho que não tinha, eu estava se discutindo isso, né, foi naquele momento. Sim. Mas aí foi dentro de uma reunião não, aquelas conversas, abertas, né, para os alunos, me colocaram numa mesa,
E aí eu lembro que eu, né, dei uma causada, acho que eu tenho esse espírito meio, né, estranho, né, causa um certo incômodo de imediato, mas talvez tenha a ver com essa questão artística também, de fazer as pessoas refletirem, acho que é importante também. Que legal, João. E você disse que começou no samba, que eu não conhecia essa história, né? E eu sei que você passou por outros caminhos também, pelo forró, pelo hip hop, né? Você foi tocando aí em vários grupos importantes aí do cenário, né? Cara, eu passei por muita coisa e continuo passando, assim, sabe. Sim, Eu coloquei que, assim, primeiro por uma questão de necessidade, né, assim, eu sou artista, acho que nasci numa família de artista, então, a gente vai tentando sobreviver da arte, mas, assim, fazer produção, por exemplo, não era o meu ideal, mas ao mesmo tempo hoje, qual é o artista que consegue viver conseguir recursos e conseguir maneira de sobrevivência sem fazer a produção, né. Então eu passei por muita coisa. Eu fui tocar no Baião de Quatro, né, que era uma banda que tocava aquela música Caia, 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 sabe, Caia, aquela bem convidei o no forrozinho povo. universitário ali, né? Toquei muito com o Baião de Quatro, cara, então fui convidado para fazer parte da banda, depois a banda o Nazaré me chamou, que é um maranhense que morava no Morro, e fui substituir o Peixinho, né, que é um grande músico que também é maranhense, percussionista incrível, né. E aí aí eu fiquei naquele circuito do forró universitário durante muito tempo. Depois o Rastapé me chamou para fazer parte da banda, aí eu toquei também um tempo, gravei há pouco tempo com eles alguns trabalhos, que também é do forró universitário. Enfim, e circulei também dentro do hip hop, fui tocar na primeira banda do Emicida, né, o Emicida estava montando a banda, ele me chamou primeiro para gravar uma música, ali num estúdio ali na Vila Madalena, em Pinheiros e tal, aí depois ele me ligou e falou: "Pô, eu tô montando uma banda", puta, a banda era, Xuxa, uma galera da pesada e tal, e foi muito legal, uma experiência também muito rica, e a minha história também, que depois foi se construindo, quer dizer, durante todo esse tempo, há mais de pelo menos uns 15 anos também com o Gaspar, é muito importante também. Então, um conjunto, né, de possibilidades. E nos últimos, sei lá, 8 anos, 5, 7, eu estou meio perdido na coisa do tempo. Comecei a me enveredar essa coisa do audiovisual, né, cara, que é uma ferramenta hoje, agora, cada vez mais, usada e a gente precisa também se apropriar dela de uma maneira, né, que respeite todo a história, mas toda a pesquisa que a gente vinha fazendo dentro da área da dança, dentro da área da música, a gente foi começando a registrar isso, né, foi colocando isso daí, entendendo que é parte da história, né, e É aí foi que a gente começou. aquilo que o Gaspar nos ensina nas letras dele, né? Catalogando a história, né, João? Cara, porque durante muito tempo, aí assim, os brancos, eles catalogaram, né, histórias, né, negras, né, de certa forma são registros, né, eu estava conversando com o Paulo Dias uma época e ele falando assim: "Pô, os primeiros registros que tem dentro de quilombos, são aqueles missionários, né, que vão nos lugares e fazem esses registros escritos, né". Então, quer dizer, são registros, a gente tem aí o livro do Pierre Verger, os livros, né, tem muita gente legal, mas contar a história pelas próprias pessoas negras também é uma outra forma de se contar essa história, é um outro ponto de vista. E isso daí, né, Exatamente. a gente passa por um processo de invisibilização, não só da cultura negra, mas das pessoas negras que contam história, que é importante olhar, né. Às vezes as pessoas entortam o nariz, porque o negro contar a história durante muito tempo a universidade vinha com aquele papo do distanciamento do objeto, né, você tem que distanciar do objeto. Não sei se você pegou essa discussão, né. Para você Sim, contar uma sim. história, você precisa se distanciar do objeto. Hoje em dia eu acho que essa conversa já é para boi dormir, assim, não sei, cara. Eu acho que quanto mais Até você ter. pouquíssimo tempo, João, até tinha gente que era especialista na história do negro, né, pessoas reconhecidas pela academia e que eram contra as políticas de cotas, né? Então é isso, né? É o negro apenas como objeto de estudo, mas não como sujeito, né? E eu queria, É, inclusive, aproveitar esse gancho, porque antes da gente falar um pouquinho dos projetos que você está tocando hoje, eu acho que tem
a gente já vivenciou muitos momentos, né? Não quero aqui entrar em algumas polêmicas que a gente já travou, mas eu acho que Mas tem fica à algumas vontade. mas tem algumas reflexões importantes que a gente precisa fazer, né? Eu acho que Ah, você abriu aqui o nosso papo de forma muito pertinente, né? Dizendo o quanto que a cultura negra ela é vista como algo folclorizado, né? No sentido é, como se fosse algo natural, né? Como se natural no sentido de, né? Como se a gente já nascesse batucando, rebolando, etc. E isso tira a dimensão política desse fazer, inclusive lá em África, né? aham, Esses sim, atos também eram fazeres políticos, não eram algo naturalizado, né? No aham, sentido de colocar numa dimensão, isso é próprio dos pretos, né? E eu estou chamando atenção para isso porque você foi uma das primeiras pessoas que eu vi fazer um embate muito importante sobre isso, sobretudo sobre a dança negra, né? Que muitas vezes era visto, né? Inclusive pelo poder público, como uma dança folclorizada, como uma dança primitiva, né? Como se não houvesse ali técnica, estudos, leituras e releituras sobre diversas dimensões, né? E quando uhum, você abre o nosso papo aqui dizendo, olha, né, a cultura negra, ela é uma cultura erudita, é uma cultura que exige, né? E eu que conheço os espetáculos que vocês já fizeram, daqui a pouco a gente vai falar um pouco mais sobre isso, né? Sabe o quanto de estudo, quanto de dedicação? Eu queria que você falasse um pouco mais sobre isso, né? Da cultura como um ato político, né? E não um político partidário, mas um ato político em si mesmo, né? aham. De resistência, de construção de imaginários, de ideias, de ideologias. Cara, você tocou num assunto interessante, assim, né? A gente, inclusive, veio uma memória muito forte também, dar um salve para uma pessoa que faleceu, que era a linha de frente também, que era o Banks Backspin Crew, que foi uma Sem figura dúvida. importante dentro da cultura hip hop, né? E que estava de frente também nesse movimento antirracista, o qual a gente estava ali num recorte dentro de um programa que era o Fomento à Dança. E teve muita gente que depois ficou com vergonha de coisas que aconteceram ali, que falaram depois, né, e tal. Hoje em dia, eu acho que tem gente que quer esconder aquilo que, né, foi comentado. O que estava sendo dito ali era que a cultura negra possui códigos próprios, possui formas de ressignificação dentro dela, e que a partir dos parâmetros o qual aquelas pessoas ali entendia o que era arte contemporânea, a cultura negra tinha a sua forma de evolução e de ressignificação, de desconstrução dentro de uma ideia contemporânea também, e que não só uma ideia folclorizada, que é o que os registros históricos brancos tentavam e tentam ainda hoje colocar. Primeiro que a palavra folclore é uma palavra que a gente entende, até onde a gente tem conhecimento, vem de folk, lore, então quer dizer, tudo aquilo que é o conhecimento de um povo, né? Mas tudo é conhecimento, tudo seria conhecimento de um povo, nada está fora de alguém, a cultura não está desassociada de um povo, né? E nem Sem desassociada dúvida. dos seus costumes, das suas questões religiosas. Por exemplo, a cultura eurocêntrica, europeia, os grandes compositores vistos pela cultura europeia, eles foram compositores ali que estavam junto com os papas da época, compondo para a igreja. Então, quer dizer, e aí tentavam demonizar e tentam ainda colocar como se a cultura negra fosse algo o tempo todo que ela então ela é coisa de macumba, que é o instrumento, mas né, então a gente tem esse histórico racista. E o programa de fomento à dança da época, ele reforçava esse histórico, quer dizer, é um programa voltado para a dança, mas que dizia-se que era para a dança contemporânea. E aí o entendimento de dança contemporânea, quem definia eram os brancos com uma visão colonizadora, né? E aí a ideia é de descolonizar as artes. Esse foi um movimento importante
porque dentro do ambiente das artes era quase que assim, dizer que existia racismo ali gerou muito incômodo, né? Ainda mais por conta que da época quem estava na frente da prefeitura era o Haddad, né, do PT. Então, ali foi um marco importante que gerou uma reflexão para todo o Brasil depois, assim, sabe? E que hoje em dia muita gente reconhece como um pontapé ali, óbvio que nunca é, por exemplo, em 1922, na Semana de Arte Moderna, é, você pergunta onde é que estavam os negros naquele momento? Quantos negros tinham ali na Semana de Arte Moderna? E, ao mesmo tempo, se você pegar nesse histórico, em 1922, existia um grupo chamado os Oito Batutas, que era do Pixinguinha e do Donga, que eles estavam indo representar o Brasil na França, em Uhum. 1922, cara. Então, quer dizer, os pretos estavam indo representar, isso daí incomodou a elite branca, e sempre incomoda mesmo, porque se a elite branca não for protagonista, eles invisibilizam, Sim. eles apagam a história de uma maneira, porque o poder de contar essa história dos veículos, né, a universidade vai se debruçar em torno dos livros, em torno dos jornais da época. Então, quem é que conta essa história? Hoje já está se modificando, mas quem é que contava? Então, esse movimento todo é político, né? O Treme Terra, depois a gente criou o Fórum de Artes Negras e Periféricas, era um movimento e é um movimento político que hoje, depois teve o lance do blackface, que a gente também sinalizou muito isso, tinha revistas feitas com dinheiro público, assumidamente racista. Quer dizer, o racismo é um crime inafiançável, e você tem um registro assumidamente racista, e pessoas ainda querendo quase como passar Justificar, né? É. justificar o racismo. Quer dizer, a gente pode até refletir sobre nossos atos cotidianamente, dizer, pô, a gente errou ali e tal, mas você justificar o racismo é algo que é só depois para passar muita vergonha. Passaram muita vergonha nesse aspecto, sabe? Então, hoje, depois o programa ele se alargou, né? Teve muitos grupos, então demonstrava que era uma questão de racismo, que as palavras e definições estavam a serviço para se manter ali a estrutura racista, o racismo institucionalizado do programa. E aí, assim, se você refletir o que está acontecendo hoje, você ter essa questão das estátuas, também são símbolos e estruturas racistas que precisam Sim, ser discutidas. Agora, o que é sem dúvida. engraçado, né? O que é engraçado dessa questão das estátuas é que a estátua estava lá e todos os outros, as outras gestões. Então, assim, por que não foi também tirada nas gestões anteriores, né? A gente também tem que fazer uma autocrítica quando a gestão não estava da cidade de São Paulo, quando a gestão estava também na mão do Haddad também. Então, e que naquela época do fomento, a gestão estava na mão do Haddad. Então, essa autocrítica não é uma autocrítica do tipo de perseguição, do tipo, vamos minimizar a importância. Não, é fazer uma autocrítica, porque logo mais a gente pode estar ali também de novo com a gestão e Tendo a provavelmente oportunidade de fazer diferente, né? ter a oportunidade de fazer diferente, total. Ô, Então, João, o tempo voa, né? O papo flui, que é uma pode. beleza, né? Mas eu gosto muito de uma frase que eu sei que você gosta também, do Solano Trindade, né? Que diz que é beber na fonte de origem e devolver ao povo na forma de arte, né? E eu já tive a oportunidade de ver alguns espetáculos, né, da Companhia Crime Terra, particularmente o Peles Negras, Máscaras Brancas, que foi inspirado no livro do Franz Fanon, o próprio espetáculo Anonimato, que foi um espetáculo bastante marcante, né, que inclusive discute temas super contemporâneos, né, sobretudo inclusive o genocídio da juventude negra, né, enfim, entre outros temas, né, da mulher negra, enfim, algo. Então é quase que uma análise de conjuntura, né, uma reflexão da conjuntura a partir da arte, a partir do espetáculo, da dança, da musicalidade, né? Então, eu queria que você falasse um pouquinho desses trabalhos. Eu sei que agora, com a pandemia, né, os espetáculos, infelizmente, estão paralisados, né?
mas vocês não deixaram de produzir, né? Estou vendo aí você no estúdio, né? No Aham. Calacuta. Eu sei que vocês estão aí com o projeto da Escola do Samba, que é um projeto antigo que vocês repaginaram e agora está em formato de episódios, né? Então, eu queria que você falasse um pouquinho para nós desses últimos trabalhos que vocês estão realizando e o que que a gente pode esperar aí pela frente. Hora de você fazer um pouco o merchan aí do trabalho. Acho que é legal que você citou Solano Trindade, né? Solano Trindade também é uma figura importante, né? Tudo aquilo que a gente faz hoje, olhar para quem veio antes é fundamental, né? E para quem fez essa escola, né? E tentar apagar a história, a gente não pode também correr o mesmo, fazer as mesmas coisas, né? Então, Solano Trindade é uma grande referência. E beber na fonte é, é a gente valorizar, pelo menos quando a gente começou a estudar o livro Pele Negra, Máscaras Brancas, que é um dos espetáculos marcantes da nossa trajetória, que é um livro que é um clássico praticamente do movimento negro, né? Eu considero um dos, né? Nunca é o único, né? Eu acho que, né, se eu em algum momento dessa conversa eu falei em único, né? Mesmo a luta que se teve e tal, acho que nunca é único, mas é um importante livro, né? Essa discussão de você, durante muito tempo, a gente foi educado a negar a nossa cultura negra, né? A não reconhecer, né? E a cultura indígena também na cidade, né? Eu também eu descobri, minha avó, mãe do meu pai também, vem de tradição indígena, então, há muito tempo foi um processo de apagar mesmo, né? E hoje, depois a gente vai descobrindo que, por exemplo, essa questão de cortar o cabelo, alisar o cabelo, e os traços também, os fenótipos, tentar esconder e tal. Então, isso daí é muito doloroso e violento, né? Então, quando a gente bebe na fonte, é começar a reconhecer valor e pérolas que são importantes dentro da nossa própria cultura negra, né? Isso daí não impede de olhar também outras culturas também que também têm seus valores. E os espetáculos do Treme Terra, ele vem trazendo toda essa quase uma, como é que eu poderia dizer, existe uma continuidade, né? É um processo de evolução do próprio grupo, né? Que parte de um lugar ali do Morro do Querosene, que queria, de fato, começar a ter mais contato com esses conteúdos, né, que para aquela época para a gente ainda era novo, né. Então são 4 espetáculos marcantes, mas tem também o 2 discos, né, agora a gente está fazendo o terceiro disco, que é o Pele Negra Máscaras Brancas, inclusive estamos gravando, no processo de gravação, e a pandemia ela veio, modificou toda a estrutura, porque a gente tinha um processo de aglomeração, né, um espaço de encontro, onde as oficinas aconteciam, era o tempo todo atividades de encontro, era a marca nossa, era atividades de encontro junto com a comunidade. E a pandemia fez com que obrigou a gente a se reorganizar, né, fazer de um outro jeito, né. Então, a gente está agora nesse processo de gravação, mas também a gente começou a construir também essa questão de o festival Escola do Samba, que era uma coisa que a gente tinha que fazer presencial, a gente ficou um tempo para tentar um outro formato, né? E aí a gente conseguiu chegar num formato que é uma websérie e que aí, porra, funciona pra caramba, cara! Assim, primeiro episódio foi com a Dofona, foi um maior sucesso, porque inclusive, a Dofona a gente tinha registrado, se você lembrar, tá lá no Zumbi Somos Nós. Ela participa do Zumbi Somos Nós. Verdade, E é uma verdade, pessoa que verdade. tem poucos registros. É uma mulher negra que tem uma história fantástica dentro da capoeira, dentro dos terreiros e dentro do samba de roda, assim. Mas tem poucos registros dela, assim. Alguns têm, mas tem poucos registros. Ela foi uma educadora e continua sendo, né, trazendo toda a questão da cultura negra para criança e etc. Então a gente conseguiu abrir os caminhos do Escola de Samba da série com a Dofona. No segundo episódio que foi exibido no sábado agora passado, foi com o Batuque da cidade de Tietê, que também é uma cultura aqui do lado, e o qual tem essa discussão, a gente também tem um olhar muito para o samba, que também tem forma de se fazer samba, isso daí é uma coisa que eu costumo dizer há muito, assim, do samba do carioca e o samba da Bahia, que ficou muito registrado,
na nossa memória, né, esse estilo, mas o samba, existe o samba paulista, e se você pega, por exemplo, o livro O Samba de Umbigada, do Edson Carneiro, né, ele vai dizer que o samba são, são formas de manifestações e expressões negras que estão caracterizadas com a relação da umbigada, que é a semba, com a relação da roda, com a relação de uma série de códigos que vão caracterizar o samba. E ele coloca dentro desse universo o tambor de crioula, o samba de umbigada, o samba Samba é, duro, samba samba de lenço, coco, samba samba de lenço, cor. É, o coco, né? Então ele pega várias manifestações. Esse projeto do Escola do Samba, né? Ele tem um olhar de compreender o samba de uma maneira mais alargada, né? Pensando também essa tradição, essas expressões e manifestações que são oriundas dos batuques, né? Que vem de uma cultura muito forte, pensando a matriz étnica Banto, Congo, Angola, né? O samba é uma palavra que ele tem também outros significados também, abrange também uma entidade, por exemplo, Samba Calunga, que é uma entidade do mar, enfim. E como eu estava comentando, o samba ele tem outras vertentes também, né? O samba de caboclo, tem o samba chula, tem o samba lenço, tem as emboladas, os cocos, samba de coco, né? Então, quer dizer, quando a gente começa a perceber que essa definição aparece em vários lugares, né? Por exemplo, você pega aquele Canto dos Escravos, por exemplo, né? Que é um CD, é uma discografia que ficou marcada, geral do filme, e a Clementina de Jesus e Doca, por exemplo, né? E aí eles faziam ali os Vissungos, né? Que já tem uma outra estética musical. Mas engraçado, porque o Geraldo Filme, por exemplo, ele também vem dos batuques, é um compositor paulista, então ele traz um outro sotaque de se fazer samba. Então, essa websérie ela tem a intenção, né, tem a curadoria do Paulo Dias, do próprio Dinho Nascimento, que é meu pai também, mas de tentar alargar essa compreensão do samba, né? Tem esse samba carioca e esse samba é, é, baiano baiano, né? que a gente admira, e inclusive o samba baiano é parte da minha essência, né? Mas também tem outros sambas aqui que são manifestações ou são batuques também que podem ser derivados, né? Enfim, mas que são importantes para essa construção, né? No último episódio que a gente trouxe o Batuque do Tietê, se você pegar lá, você vai ver, por exemplo, o mestre Herculano cantando, o mestre Dado, a tia Necide. Você vai pegar essas formas de se fazer, de cantar os batuques, você vai ver que tem muita semelhança com as formas de puxar dos sambas que são puxados, por exemplo, dentro da escola de samba enredo, por exemplo, né? Muito Então legal. essas são características, são pesquisas, né, que a gente está entendendo também. Não está nada construído e engessado, né? São coisas que estão dentro de uma discussão, de um debate. O que samba é esse? E que escola de samba é essa? Porque quando a gente definiu o nome, todo mundo achava que era uma agremiação. Mas, na verdade, quando a gente pergunta para a Dofona qual é a sua escola de samba, ela fala assim: a minha escola, onde eu aprendi samba, foi na rua. Ela foi moradora de rua, batucando nas panelas, foi a forma dela. Já a Raquel Tobias, ela já tem a memória das lavadeiras, o que ela responde quando a gente pergunta para ela, né? E ela já vem dali da Zona Sul, né? Você teve contato também, mas você sabe que ela é uma compositora incrível. Então, quer dizer, e o próximo episódio, aproveitando aqui para vender um pouco o peixe para a galera que não está Sim, por sim. dentro, a gente Inclusive está no. fala onde que as pessoas encontram, né, João? Onde que elas assistem os episódios e tal, passa a ficha Isso. técnica aí toda. O Escola do Samba, a websérie agora, né? Está sendo exibida, são 6 episódios, está sendo exibida no YouTube, no canal youtube.com, aí aquela barra, né? Calacuta Produções, sem o C cedilha e sem o tio, né? Ali você vai achar ali todos os episódios.
A gente está no terceiro agora, caminhando para o terceiro, é bem legal, porque o terceiro é com a mestra Josiara e com o Madjá. Então, a mestra Josiara vem dessa tradição do jongo, né? E o Madjá já do recôncavo ali, baiano. O quarto episódio é com a Raquel Tobias e com a Roberta Oliveira, que já são compositoras aqui de São Paulo, né? Então são pessoas incríveis assim. Tem uma escola também dentro desse samba que a gente já conhece como samba de mesa, nessa reunião ali, mas também são pessoas também do samba assim sensacionais. No quinto episódio é bem legal, porque o quinto episódio a gente tem o catado, né? O samba, o Escola do Samba, ele surgiu para a gente fazer samba para nós mesmos, Julinho. Assim como teve aí o Círculo Palmarino. Cara, a gente precisa se divertir. Então, e a Sim. gente começou, como eu venho também, do meu primeiro grupo foi samba, foi um grupo de samba, a gente queria resgatar essa coisa do encontro através do samba, né? Então, e aí a gente sempre tem um catado, desde 2008 esse projeto acontece, né? E aí a gente tem um grupo ali que acompanha os artistas, né? Já veio o Ney Lopes participar do Escola do Samba, Fabiana Costa, Adriana Moreira, Eduardo Gudim, Dona Iná, João Borba, Oswaldinho da Cuíca, Quinteto Branco e Preto, muita gente já passou, tem um histórico amplo aí. E existe um grupo da casa, um catado, e que a gente falou, pô, como é que a gente vai fazer agora com essa galera, que é os sambistas da pesada, do Batata, compositor, né? Enfim, o Thiago, que é do grupo Reduto, é uma galera sambista da pesada. Então a gente fez um episódio só com essa galera, cara. Foi incrível, meu. Vou Que dizer assim, legal. meu, o Coque lá do Vai Vai, que já acompanhou o Geraldo Filme, mano, uma galera assim da pesada, que é o samba que a gente chama de sambilê. A gente apelidou de Legal. sambilê, que é o samba da casa. E o último episódio que é com o Tião Carvalho, que já é uma figura que a gente Grande conhece, mestre. grande mestre do Morro do Querosene. Eu João, falei muito da rede. obrigado, cara. Isso, eu queria pedir para você falar suas redes, né? As redes da Companhia Creme Terra, Flobase, fala um pouquinho para a gente poder encerrar aqui esse papo maravilhoso aqui. Legal. Antes de falar das redes, eu gostaria de agradecer também uma figura importante nessa trajetória, que é um aliado muito forte, que também faz parte do lugar onde eu sempre vou pesquisar e vou conversar, pedir orientações, tal, que é o mestre Lumumba, que é uma Salve, pessoa mestre. que é uma pessoa, o qual é um dos fundadores do movimento negro unificado, né? E é uma figura o qual é meu tio, né? Desde pequeno foi um berço, né? Você falou do Solano Trindade, né? Das fontes, e acho que é uma pessoa viva aí, fora outras que eu já citei. As redes são o YouTube, é onde está acontecendo, né? Calacuta Produções, né? Você tem no Facebook o Treme Terra, né? Então é muito fácil encontrar no Facebook, assim a Treme Terra. Ou no Instagram você também tem o Treme Terra, mas também tem a Casa Afrobase, e que você pode também encontrar coisas nossas lá. Tem E muita tem o coisa no o Facebook. Nigoma também, né? Tem a... Tem o Engoma, que é um empreendimento aí que a gente teve que criar aí por uma questão de necessidade. Está bem legal, porque a gente traz as estéticas também negras, periféricas, dentro desse universo da moda, né? Então tem a rede do Engoma no Facebook, no Instagram, tem a rede do Calacuta Produções, que tem as produções que a gente tem feito. Tem lá o disco que eu produzi do Mestre Lumumba e Febo Boaie, tem o disco do Gaspar. Agora a gente está tentando ver se lança um single, uma versão inédita. Aí vamos ver, né? Eu estou falando aqui sem, né? Mas a gente gravou uma versão inédita do Vamos para Palmares, do Gueto Chabás. Quem sabe a gente consegue lançar agora nesse momento. Show, Né? show. Enfim, tem tudo por Legal, aí. João. É tanta coisa que daria para fazer mais uns 3 episódios, né? Cara, com certeza, velho. Com certeza. Mas legal, cara. Muito obrigado pela sua predisposição e participar aqui com a gente do Farofa Crítica. Então, esse foi mais um episódio do Farofa Crítica, que contou com a presença aqui desse multiartista João Nascimento, da Companhia Creme Terra, Afrobase e tantos projetos maravilhosos. E para encerrar aqui esse episódio, eu vou ler um trecho desse grande poeta que falamos aqui ao longo do nosso encontro, Solano Trindade. Sou negro,
Sou negro, meus avós foram queimados pelo sol da África. Minha alma recebeu o batismo dos tambores, atabaques, gongues e agogôs. É isso aí, gente. Então, assim, é a nossa essência. A gente aprendia a jongar como aprendia a andar. Natural. Faleceu, nasceu, viveu. É motivo para fazer jongo. Não era o que eu sonhei.